Amados irmãos e irmãs, iniciamos a semana chamada de Oitava do Natal. Nessa semana nós vamos percorrer os caminhos, digamos assim, dos frutos do Natal, não é? E um dos frutos do Natal, da vinda de Jesus até nós, é a renovação do ser humano, é o homem novo, renovado, não é? Hoje nós estamos celebrando com a igreja, dia 27, segunda-feira, o dia de São João Evangelista. Eu vou aqui tomar rapidamente o comentário que está aqui próprio para esse dia. João, irmão de Tiago, pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Com frequência era convidado para testemunhar episódios significativos na vida de Jesus. A transfiguração, a cura da filha de Jairo, a agonia no Horto das Oliveiras, o único discípulo aos pés da cruz ao lado de Maria. Foi um dos primeiros a reconhecer o Cristo ressuscitado. A ele é atribuída a redação do quarto evangelho. João, na verdade, saindo desses padrões aqui, João, na verdade, era chamado de discípulo que Jesus amava. João era um discípulo jovem, muito jovem. Dizem que já vinha do discipulado de João Batista, o profeta, certo? Então, quando ele veio conhecer Jesus, ele já vinha de uma história de vida espiritual, não é? E aqui, alguns teólogos da Europa, mais ousados, fazem uma pergunta muito curiosa. Dizem, Jesus entregou com sabedoria, ele era Deus, sabia tudo, entregou o governo da igreja a Pedro. Mas esses teólogos perguntam, e se Jesus tivesse entregado o governo da igreja a João? Porque João tinha coisas muito interessantes. João era um homem terno, quer dizer, um homem cheio de ternura. Tanto que na última refeição, na última ceia, estava com a cabeça no colo de Jesus, não é? Como diz Orígenes, ele estava escutando os segredos do coração de Jesus, não é? E estava recebendo do amor de Deus naquela última ceia. Depois é também o discípulo da poesia, do encantamento, é o místico, porque em João há sempre, no seu evangelho, há sempre uma linguagem muito simbólica, e é também o profundo, simbólico, místico, e o terno, o homem da ternura, não é? Pois bem, contemplamos este evangelista hoje, começamos a semana em boas mãos, contemplando a ternura de João. O evangelho para hoje é João 20, de 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nada mais interessante do que escolher para este dia do apóstolo João um texto atribuído ao próprio apóstolo, que traz a figura dele também como um discípulo que Jesus amava. João era o apóstolo mais jovem. Alguns dizem que João começou a seguir Jesus com 14 anos, portanto, quando Jesus morreu, ele teria ali 17 anos, mais ou menos, não é? Lembrando que a época de maioridade no tempo de Jesus, a maioridade se conquistava aos 11 anos e 3 meses, certo? Então, não é que há ali 11 anos de vida e 3 meses, né? Então, não é que era como hoje, né? João não era de menor quando começou a seguir Jesus, já era alguém que tinha maioridade, né? E sobre o texto de hoje,
O Evangelho faz questão de apresentar João primeiro como aquele que Jesus amava. Também quando aparece na Bíblia um evangelista que não tem um nome, é para que a gente se coloque no lugar dele, né? Mas no final do texto mostra duas coisas belíssimas desse evangelista. Ele viu e acreditou, porque ele correu na frente, teve chance de entrar por primeiro, mas não entrou. Então significa dizer que era um homem o quê? Fino, e era um homem obediente à hierarquia. Ele permitiu que Pedro entrasse primeiro, ele não quis entrar primeiro. Era um homem finíssimo, educado, não é? De bons tratos. Os dois correram juntos, mas ele correu mais depressa. E alguns dizem, Santo Agostinho diz assim: quem é que corre mais depressa para junto da pessoa amada? É aquele que ama mais. Palavras do bispo Agostinho de Hipona, não é? Então João corre depressa, ele ama o mestre, ele viveu uma experiência belíssima ao lado do mestre, 3 anos de evangelização, o tinha como um grande pai, não é? E correu ao encontro, mas foi obediente. Chegando à porta, deixou que o Pedro entrasse, não é? E Pedro entrou, diz o texto, não é? Entrou no túmulo, viu as faixas de linho colocadas no chão, o pano que tinha estado na cabeça de Jesus, e a Bíblia diz só isso, entrou no túmulo. Mas quando entra João, aí o texto muda, porque o texto diz assim, ele viu, não somente viu, e na Bíblia existem vários verbos no texto grego para falar de ver. Existe um ver superficial e existe um ver que ultrapassa as camadas da superficialidade, que descortina a realidade e consegue ir à essência. É o verbo oral. Então João viu, entrando na realidade profunda do que estava acontecendo, contemplou, mais do que viu, contemplou, depois acreditou. Ele acreditou naquilo que estava vendo, acreditou que o Messias tinha ressuscitado. Essas são algumas das grandes lições que o Evangelho de hoje nos dá, mas eu poderia recavar ainda outras. Estamos no primeiro dia da semana, diz o texto, não é? Estamos no primeiro dia da nova criação, estamos aqui como personagem, vemos Maria Madalena, que saiu correndo e foi encontrar os apóstolos, Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, para dizer que o Senhor não estava mais no túmulo. Os dois saíram correndo juntos para o túmulo. E chegando no túmulo, viram as faixas de linho no chão e tudo, os lençóis dobrados, tudo direitinho, e o pano que tinha estado na cabeça de Jesus, enrolado no lugar à parte. Esse é o contexto de Páscoa, porque a vida cristã é sempre Páscoa, é sempre passagem da vida antiga à vida nova, é sempre passagem da vida velha para a vida que vale a pena ser vivida, é sempre passagem do deserto ao paraíso, é sempre passagem da vida áspera à poesia, ao encantamento, à beleza de crer. A vida cristã será sempre passagem. Que o evangelista João nos ajude hoje e possamos olhar nele essa ternura, essa delicadeza, essa fineza deste homem que seguiu a Cristo. Depois, esse estilo místico e profundo de João. Não se contentar a ser um cristão raso, mas procurar profundidade. Esse estilo, ao mesmo tempo simbólico de João, que é muito belo. Ele nunca diz as coisas diretamente como são, mas ele é muito simbólico. E pedir a Jesus que, assim como ele levou João aos momentos mais importantes de sua vida para contemplá-lo, nos ensine também a contemplá-lo em todos os momentos da nossa vida e a contemplá-lo nos seus grandes mistérios. Desejo de novo a todos um ótimo Natal, vivido na graça, na alegria e na luz,
Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.